Olá, juventude! Sejam bem-vindos a mais um encontro de evangelização da Pré-Mocidade Caibar Chuta. Hoje nós temos a temática Provas e Expiações. Nós vamos falar um pouco sobre o que elas significam e a diferença entre elas. Uma temática que é bem falada no movimento espírita, né? Você com certeza já deve ter ouvido falar. E já deve ter pensado em alguns momentos da vida em que você passou por dificuldades, se você estava passando por uma prova ou por uma expiação. E aí, nesse vídeo, você vai poder ter o esclarecimento sobre essas duas coisas e exemplos também de quando a gente está passando por uma prova ou por uma expiação. Então, fica aqui, acompanha a gente e depois não esquece de curtir, compartilhar, mostrar esse nosso encontro, essas temáticas que a gente está fazendo, para outras pessoas também terem o esclarecimento da doutrina espírita. Hoje, antes da nossa prece, a gente vai fazer uma pequena leitura do Evangelho, e onde especificamente a gente tem um trecho lá em Mateus, que fala assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E aí, nesse pequeno trecho, a gente observa que o Cristo está falando para aquelas pessoas que passam por provas, que passam por dificuldades e que muitas vezes se encontram infelizes na vida material. Todos nós, em algum momento, já estivemos na posição de sofredores, ou um dia iremos experimentar também o sofrimento. E dessa forma, quando Jesus fala que seremos consolados, ele se refere às pessoas que estão passando por suas dificuldades da melhor forma possível, lutando para vencê-las. E que dessa forma, lá na frente, nós receberemos o consolo espiritual, porque iremos entender o que estamos vivendo e por que passamos por isso, e seremos vencedores, pois nas provas nós podemos ser testados e alcançar as nossas virtudes, que é o mais importante. Então, que assim a gente possa agora agradecer. Senhor, muito obrigado por mais um encontro de juventude e que nós possamos absorver esses ensinamentos para a nossa vida, agir sempre com esperança, com amor, entendendo as provas da vida como formas que temos de nos superar e vencer as nossas próprias dificuldades. Gratidão, Senhor, por tudo, que abençoe a todos nós hoje e sempre, que assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente vai ter uma explicação bem interessante, bem mais aprofundada sobre as provas e as expiações. E aí a gente vai entender que provas, né, em primeiro lugar, depois a gente fala das expiações, elas são formas que a gente tem de ser testado, de reparar os nossos erros do passado, de alcançar as nossas virtudes e de superar algumas coisas que precisam ficar para trás. E dessa maneira, a gente vai passar por provas em vários âmbitos da nossa vida, seja na nossa família, seja na escola, na faculdade, no nosso trabalho. E essas provas vão servir como testes mesmo que a gente precisa encarar como desafios. Né? Todos nós seremos desafiados em um momento ou outro da vida. E a proposta é a gente vencer, é a gente chegar na vitória espiritual sobre aquela prova. Então, imagine que uma pessoa reencarnou na Terra e em determinado momento da sua vida está programado que ela tem uma perda. Que ela tem uma perda material, ou que alguma pessoa importante para ela venha a falecer, a desencarnar, ou que ela simplesmente tenha que passar por muitos desafios para conseguir, por exemplo, um emprego, e se manter nesse emprego e ter a sua renda. E aí, por mais que pareça muito difícil, às vezes, a sua vida e essas dificuldades, mas ela também tem recursos espirituais para poder passar por tudo isso. Pois antes de reencarnar, ela foi preparada para passar por essas provas. E ela sabe o que fazer, ela sabe mais ou menos qual caminho ela deve seguir. Então, essas pequenas provas da nossa vida, às vezes parecem muito, muito difíceis. Mas lá no fundo, na nossa consciência, a gente já sabe o que precisa fazer para superá-las. E aí, na hora que a gente está aqui encarnado, passando pelas provas, a gente vai ter que usar as coisas que a gente já aprendeu lá no plano espiritual,
ou na nossa religião, ou de algum conselho, alguma coisa boa que alguém nos deu. É nessa hora que a gente precisa aplicar esses ensinamentos. Então, você já deve ter percebido que a prova, ela é muito importante, todos nós vamos passar por ela. Mas o mais importante é como a gente enfrenta essa prova. Se a gente não desiste, se a gente não fraqueja, se a gente procura ir até o fim e se a gente tem propósitos bons enfrentando aquela aprovação, né? Então não é uma postura muito legal quando a gente desiste, a gente fica desanimado, entra em desespero e simplesmente não quer enfrentar as nossas provas, né? Porque elas são necessárias, são provas que foram programadas para nós por Deus. Então nós temos a necessidade de passar por elas. Ai, mas eu não queria passar por certos sofrimentos. Eu não queria enfrentar determinadas provas. É muito chato, é muito difícil, né? A gente tem que passar por algumas coisas. Sim, é muito difícil. Mas aí, na hora que a gente se sente mal, que a gente tá triste, desanimado diante das nossas provas, o que a gente deve fazer? Orar. Pedir ajuda a Deus, a espiritualidade, a Jesus, ler o Evangelho, porque assim a gente vai encontrar o consolo necessário para enfrentar as nossas dificuldades. E essas dificuldades podem ser tanto em relação às coisas materiais, como também a convivência com pessoas que a gente não se dá muito bem. E aí a gente vai precisar de força espiritual para poder conviver e saber lidar com aquelas pessoas e com aquelas situações. Por isso, a oração é muito importante para a gente poder ter força para enfrentar as provas. Você que está me assistindo, que provavelmente deve ter entre 10 e 12 anos, você já parou para pensar que em algum momento da sua vida, até agora, você já pode ter passado por uma prova? Que tipos de provas, por exemplo, as crianças podem passar? Existem provas relacionadas à questão material, à falta do dinheiro, da comida dentro de casa, que muitas pessoas pobres enfrentam. Mas também existem outras provas, como por exemplo, você ter um irmão, um tio, um primo, que você não gosta muito, mas você precisa conviver. Também temos a prova de, às vezes, não podermos realizar as coisas que nós queremos, estudar em determinado local que se torna um pouco difícil para nós naquele momento, conviver com certos colegas que também, muitas vezes, não são pessoas que a gente gosta muito, né, que nos entendem. Tudo isso podem ser considerados pequenas provas. Jesus nos ensinou no seu exemplo, né, quando ele estava aqui na Terra, que nós devemos enfrentar as provas com fé em Deus. Suportar tudo aquilo que Deus nos coloca, que é necessário para o nosso crescimento e para que o bem possa reinar na nossa vida e na Terra. Jesus e os apóstolos passaram por muitas dificuldades. Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente vê que tinham pessoas que não gostavam deles, muitas vezes não queriam ouvi-los, falavam que eles eram pessoas ruins, mesmo eles fazendo o bem, fazendo a caridade, curando pessoas. E também até o momento da crucificação, que foi um momento muito triste, né? Então a gente vê que eles passaram por várias situações que foram provas para eles continuarem pregando, falando do bem e ajudando muitas pessoas. E no final das contas, Jesus reaparece depois da crucificação, mostrando que a verdade jamais morrerá, que mesmo que as pessoas fizessem mal a eles, né, e principalmente a Jesus, que o bem iria continuar reinando sim. Então, eles mostram a perseverança, a fé, a humildade, a paciência no enfrentamento das dificuldades. Chegou a vez de estudarmos provas e expiações. A minha parte é sobre expiação. Será Deus criador de todo o mal? Vou deixar essa pergunta para você ir refletindo até o final do nosso estudo. Vou falar um pouquinho para vocês a diferença entre a prova e expiações. Prova é a luta, que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do bem. Estou resumindo. Expiação é uma pena imposta. Aí você deve me perguntar, não, mas expiação é uma pena imposta? Né? Sim. Vou fazer uma comparação com vocês. Se uma pessoa comete um crime, né? Independente dele que seja, um crime leve ou um crime grave, ela não precisa pagar pelas nossas leis humanas, pela justiça? Então,
Deus é um pai bondoso e justo, né? Se cometemos muitas coisas que o nosso espírito não vai conseguir chegar à angelitude, precisamos dessa pena imposta para corrigir os nossos erros do passado. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida. Não há regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. Por isso que Pedro nos fala que devemos ter um amor enorme para com todos os nossos irmãos, que isso cobrirá multidão dos nossos pecados. O apóstolo Pedro disse uma vez: mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Está na Bíblia, 1 Pedro 4, versículo 8, né? Então, amiguinhos, vamos praticar a caridade? Que será amenizada as nossas penas, as nossas faltas. O Espírito se purifica. E para ele se purificar, é necessário que ele se arrependa, é necessário que ele seja bom, que ele seja verdadeiramente bom. Isso torna a expiação mais fácil, né? Expie sua falta e repare o mal que tem feito, né? Fazer o bem àqueles que não haviam ter feito o mal, sem reclamar. O arrependimento, quando seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si. São precisas a expiação e a reparação. Livro dos Espíritos, questão 999. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, ou travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Isso está no livro Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, questão 336. Segundo Caim Barchuter, cada um é julgado por suas obras, e cada qual tem o mérito ou demérito das mesmas. Ninguém tem um salário superior ao serviço que fez. Ninguém pode receber um castigo maior do que o crime que cometeu. Não é preciso estudar direito, meus amiguinhos, para ter essa noção, essa intuição das leis divinas, né? Tanto que também a nossa lei do nosso país aboliu a pena de morte. E também a lei do clerical, entendeu? Que não existe, se você for observar as leis de Deus, não existe inferno eterno, né? Por isso que precisamos reencarnar, por isso que precisamos do planejamento reencarnatório para sanar todas as nossas dívidas nesse planeta. Por isso, nosso planeta Terra é um planeta de prova e expiações. A pergunta que eu fiz no começo: será Deus criador de todo o mal? Deus não criou o mal, meu irmãozinho. Ele estabeleceu leis por Deus ser um pai de bondade e um pai amoroso. E estas são sempre boas, porque ele é um pai soberanamente bom, né? Aquele que observa as leis de Deus fielmente será perfeitamente feliz. Porém, o espírito tem o seu livre-arbítrio. Nem sempre as observas e sempre tem infração. É quase igual a infração de trânsito. Às vezes, muitos motoristas são imprudentes no trânsito e têm a infração, perde ponto na carteira, às vezes até perdem a carteira, né? Colocando um exemplo assim mais lógico para vocês terem uma noção. Para encerrar, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Qual é a causa do sofrimento?
Pergunta número 1. Por que o planeta Terra há tanto sofrimento? Você vai achar essas respostas no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas psicografias de Francisco Cândido Xavier. O que é expiação? Como funciona a lei de causa e efeito? O que são provas, que foi o assunto da minha amiguinha anterior? Como devemos agir diante das provas e expiações? O que é reparação? Fica esse questionamento para você, para mim, estudarmos para o nosso próximo encontro. Então, eu convido a vocês a participar conosco no próximo domingo, né? No mesmo horário. E convido você também para fechar os seus olhos neste momento e fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos pedir ao mentor, né, da nossa mocidade, Caimbra Schutter, né, para que ele, né, nos oriente, nos conduza nos nossos estudos, nos ampare, que a espiritualidade amiga nos ampare neste momento, nos ajudando, o nosso espírito protetor também, nos ajudando a nos mantermos no caminho do bem e do amor, para que possamos fazer caridade para com com o nosso próximo e também caridade para conosco mesmo, né? A partir do momento que eu faço a caridade para comigo, eu também vou conseguir fazer a caridade para com o próximo. E pedir que a espiritualidade amiga e o nosso mentor, e Jesus, nosso mestre amigo, né? O nosso doce Rabi da Galileia, que ele permaneça conosco hoje, agora e sempre. Tchauzinho, amiguinhos. Até a próxima. Um forte abraço.